Olá, seja bem-vindo ao curso de Pré-ENEM Línguas Estrangeiras em Inglês da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Alexandre Delfino, possuo formação em língua inglesa e linguística e tenho experiência na área de ensino e aplicação de exames de proficiência de línguas estrangeiras. O nosso curso possui 4 módulos que foram pensados para cobrir os aspectos mais relevantes para alguém que irá realizar a prova de língua inglesa do Exame Nacional de Ensino Médio. Espero que você possa aproveitar bastante esse curso para se preparar para a prova do Enem. No nosso primeiro módulo, nós vamos falar sobre alguns conceitos de leitura em língua estrangeira e como podemos usar algumas estratégias para melhorar a nossa compreensão durante a leitura. Vamos lá? Muito bem. Então, durante a leitura, a gente vai perceber aí que a leitura é uma atividade complexa em que vários processos ocorrem ao mesmo tempo dentro do nosso cérebro. A gente pode dizer que a leitura de um texto não é apenas a decodificação das palavras para extrair uma mensagem. Ela é a construção de vários tipos de informação que nos ajudam a construir o significado como um quebra-cabeça. O nosso cérebro não trabalha como uma folha em branco onde as informações são inseridas e processadas, né? Ela usa o que a gente já sabe sobre aquele assunto e compara as informações que estão disponíveis no contexto, ou seja, aquelas informações que estão presentes no texto, né? E é inclusive isso que explica porque nós somos muito bons de entender a linguagem de forma tão fácil e tão rápida, né? Seja a linguagem escrita ou a linguagem falada, né? É como se o tempo todo o nosso cérebro tivesse usando aquilo que estamos vendo e que estamos ouvindo e comparando com aquilo que a gente já sabe, né? Tentando adiantar o que virá. Por exemplo, se eu disser a frase "eu fui ao supermercado comprar sabiá", provavelmente os seus olhos focaram na figura do sabão primeiro, porque a nossa experiência prévia nos mostra que, num contexto de supermercado, é muito mais provável que você compre sabão do que sabiá, certo? É a mesma coisa quando a gente lê um texto, né? O tempo todo nós usamos o que a gente já sabe sobre aquele assunto para acelerar o processamento da informação que a gente recebe, né? Então, quanto mais nós sabemos sobre um assunto, mais familiarizados nós vamos estar quando formos ler um texto, né, que trata exatamente daquele assunto. Então, por isso vai a nossa primeira dica aí, né, que é procurar ao longo do ano ler sobre a maior variedade possível de assuntos, né, pois há uma variedade, né, essa variedade de assuntos, né, vai trazer uma grande chance de que você possa se deparar com um desses temas ao longo da prova de línguas estrangeiras. Então, assim, se você se deparar com o texto, você já vai estar familiarizado com aquele assunto e isso vai ativar o seu conhecimento prévio, né, e você vai se sentir mais confiante durante a prova. Uma segunda dica é não se preocupe com as palavras e com as expressões desconhecidas. As pesquisas usando o rastreamento ocular mostram que quando a gente não lê letra por letra ou palavra por palavra, né? Os nossos olhos vão pulando entre algumas palavras e a gente vai juntando essa informação. Ou seja, a leitura do texto não é só uma decodificação linear ou serial de todas as palavras, como um programa de computador, né, onde tem um erro numa linha do script e isso vai comprometer todo o funcionamento do programa, né? Então, se você tentar focar na leitura, tentando traduzir ou entender o significado de cada palavra, além de forçar um processo de leitura que não é natural, você vai fazer com que você foque naquilo que você não sabe, né? E esqueça daquilo que realmente importa, que é justamente localizar, inferir as informações que vão te permitir responder as perguntas. Como a gente já disse então, a leitura de um texto envolve a coordenação de uma série de informações diferentes que são conectadas junto ao que nós já sabemos sobre o assunto enquanto a gente lê. Essa capacidade de construir o significado de um texto, seja ele verbal ou não verbal, é o que a gente chama de processamento top-down. Ou seja, é a partir da visão de um todo que a gente consegue reconstruir aquelas partes que estão faltando. Uma das evidências disso, né, do processamento top-down,
é que quando a gente consegue ler um texto, mesmo que ele possua erros de ortografia, né? Ou quando falta uma palavra na frase, né? Nesse caso, a gente usa o contexto e o nosso conhecimento prévio para compensar onde está o problema. Então vamos ver um exemplo aqui, né? É um exemplo que está na tela, que está escrito na placa: por favor, pague a taxa do estacionamento antes de existir, né? A gente sabe que tem um erro aí de ortografia, né? Mas a gente sabe que na verdade a palavra deveria ser before exiting, né? Ou antes de sair, não de existir, né? E pode ser que a maioria das pessoas, né, passe por essa placa e nem perceba o erro, né, mas pelo contexto geral eles conseguem compreender aquilo que a frase realmente queria dizer, né? Agora vamos dar uma olhada num outro exemplo aqui. Eu vou colocar uma imagem na tela para você agora, e aí a minha pergunta é: essa imagem, ela representa a letra B ou ela representa o número 13? Se a gente for mudar o contexto onde essa figura aparece, né, o nosso cérebro vai interpretar essa mesma figura de formas diferentes. Olha só, se ela estiver num contexto de números, ela vai aparecer com o número 13. Agora, se ela estiver num contexto de letras, como está agora, ela vai aparecer como a letra B. Então, saber sobre esse mecanismo do funcionamento do processo da leitura é importante, né, porque ele nos ajuda a ter mais confiança, né, e mesmo lendo um texto sem saber todas as palavras, isso vai fazer com que a gente entenda que nós somos capazes de reconstruir muita coisa usando aquilo que a gente já sabe sobre o assunto. Agora vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de leitura que a gente pode utilizar ao ler um texto em língua estrangeira. É bem provável que durante a sua vida escolar, você tenha que ter tido a necessidade de ler um texto, tentando identificar qual é o assunto, do que se trata o texto de maneira geral, né? E em um determinado momento você vai ter que ler um texto com um pouco mais de atenção, né, para os detalhes, buscando algum tipo de informação específica. Então, a gente tem duas situações aí que refletem duas estratégias diferentes, né? A primeira a gente vai chamar de skimming e a segunda a gente vai chamar de scanning, né? Então, quando nós fazemos uma leitura mais geral do texto, né, nós chamamos essa estratégia de skimming, né, que é basicamente mover algo de forma rápida sobre uma superfície, né? Nesse caso, a superfície é o texto e o que a gente movimenta de forma rápida são os nossos olhos, né? É o que a gente chama de dar uma passada de olho, onde a gente reconhece certas palavras, certas expressões, né? Nós conseguimos identificar questões macro do texto, né, com o objetivo realmente de identificar qual que é o assunto geral, né, do que se trata aquele texto, né? E a técnica de skimming é exatamente isso que a gente está dizendo, que é essa passada de olho para identificar a estrutura geral do texto, né? Então a gente não precisa ler o texto de forma intensiva, atento a cada detalhe, porque o objetivo é justamente ter uma compreensão mais abrangente do texto, né? Então, a outra dica que a gente tem nesse caso, né, é observar o texto como um todo, né, observando a estrutura formal, né, a imagens, tamanho de fonte, tipos diferentes de fonte, que tipo de informação não verbal esse texto tá passando para a gente. Então, vamos passar aqui. Então, uma outra dica que a gente tem aqui é tentar observar a estrutura do texto como um todo, né? Não só a forma do texto, mas também as imagens, o tamanho da fonte, o tipo de fonte, né? Isso vai ajudar a gente a também identificar elementos que vão permitir a gente identificar, por exemplo, o gênero do texto, né? Qual o propósito semiótico desse tipo de informação que não é textual, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso também durante o módulo 3, quando a gente for falar sobre gêneros textuais. Bom, e também algumas vezes a gente precisa localizar alguma informação específica no texto, né? Que é justamente a técnica do scanning, né? Como um aparelho de scanner, né? Que serve justamente para vasculhar a procura de detalhes, né? E que tipo de informação é uma informação detalhada?
Isso vai depender da intenção do examinador, né, da pessoa que montou a questão, de querer avaliar a sua capacidade como candidato, né, de localizar uma informação simples, né, como um número, né, uma palavra, uma expressão, ou até mesmo ser capaz de comparar tipos específicos de informação em dois textos diferentes. Isso é possível de acontecer. Então, a nossa primeira videoaula vai ficando por aqui. Espero que você tenha aproveitado para rever alguns conceitos do nosso primeiro capítulo do e-book. Não se esqueça de sempre utilizar o e-book como material de consulta, principalmente para aprofundar os conhecimentos que nós vimos aqui hoje, ok? Nos vemos no próximo módulo e até já.